Boa noite! Chegou Boa mais noite. uma quarta-feira. Com mais uma aula gostosa para a gente entender toda essa relação, o que o nosso corpo diz e como é que ele diz através das nossas dores, através dos desconfortos e o que tudo isso representa. É muito legal. Fala. É muito legal essa conversa, né? A gente acha isso tão importante porque vai aproximando a gente da relação que a gente tem com a gente mesmo, né? O corpo Bom dia, está Fê. dizendo Bom o dia. tempo todo. O corpo está te dizendo o tempo todo o que está acontecendo, né? Ele está dando mensagens o tempo todo, constantemente. E quando a gente começa a conseguir ler melhor essas mensagens, você vai se aproximando, você vai tendo mais contato e percebendo com você, né? E percebendo o que você faz que gera tal resultado, qual é o comportamento. Então eu acho que isso é um grande aprendizado, uma grande joia. Boa noite, pessoal. O Fê aqui está aqui cumprimentando e dizendo que ele adora Portugal porque tem um trabalho lindo que a gente vai estar ter fazendo. Portugal. Nós estaremos em Portugal também, então muito bom saber disso. Vamos aproveitar enquanto a gente combinou que esses 5 primeiros minutos, enquanto as pessoas vão Sim. chegando, a gente vai conversando um pouquinho para explicar o que é esse Awaken, né? Porque tem muita gente perguntando para nós o que é o Awaken, para que é, o que é esse curso, afinal de contas, o que é, né? Boa noite, Vilma, boa noite, É Paula. Awaken. Basicamente, Awaken é despertar. Despertar o que, dona Priscila? Então a gente vai despertar essa consciência para que você vá além daquilo tudo que a gente está meio habituado. Sabe quando a gente fala de corpo, de cura, de terapias, tudo que a gente veio habituado e aquela crença que está cartesiana, tudo que estava fechadinho a gente vai expandir. Então o despertar é esse despertar para ir além, para ver aquilo que a gente não está muito habituado. Eu poderia dizer que a terapia Heart Healing é uma terapia energética emocional, porque ela vai através desses dois veículos, na verdade através da compreensão energética de como tudo funciona, de como funciona a vida, cuidar das emoções, cuidar das alterações das emoções, dos resultados dela no teu corpo. E assim ela está cuidando também do corpo. Então ela vem do ponto mais primordial, né, lá da origem sua, cuidando de tudo que você tem em relação. Então acho que a primeira coisa para deixar bem claro, por isso até que a gente fala que Heart Healing e o Awaken não é uma terapia, não é uma terapia que vai cuidar só de tal coisa específica. E que é fechado só para terapeuta. Ela é completamente aberta porque ela vai cuidar do ser humano. A gente tem o primeiro curso, que é o Awaken, como um curso que vai trazer todo mundo para entender como que funciona de verdade a geração, né? A produção da saúde da doença. Esse é o primeiro passo que todos nós temos que aprender, senão não tem como você pensar em ter saúde. Senão você continua naquele processo de fazer coisas, né, terapias e pontos e mexer aqui, apertar o pontinho ali ou fazer tal intervenção ou tal trabalhar tal chakra em específico, né, nas terapias energéticas, que vai resultar numa área local. E se você trabalha local, você não está atingindo um organismo completo. Então esse primeiro curso ele é para abrir a consciência, para abrir o entendimento de como que funciona o ser humano. Boa noite, Alê. Boa noite a todos que estão chegando. Boa noite. E mais do que isso, dentro dessa terapia, você vai ter esse conhecimento para você se despertar, buscar, ser o mestre de você mesmo, ir além a partir desse autoconhecimento. A cura, ela acontece não dependendo de outra pessoa, mas a partir desse autoconhecimento, desse respeito, dessa funcionalidade, desse ser que somos todos nós. Então é ir além, despertar para esse além de tudo que a gente é e como é que a gente cria uma realidade de saúde ou uma realidade de doença. Então a gente traz nesse curso, né, por isso que a gente diz que ele é para todo mundo, a gente traz esse conhecimento, esse despertar para todo mundo viver essa energia, esse trabalho, essa condição que todos nós somos. Por que fazer o Awaken? Como a gente já deu uma dica aqui, ao fazer o Awaken você entende como que funciona a tua energia e como que funciona o teu pensamento. O que essas duas coisas, partes tua,
tem a ver com a tua saúde aqui, com como você se alimenta, como você dorme, como que você cuida do seu bem-estar aqui. Tudo isso está nascendo, está acontecendo antes do que você imagina. Então, basicamente, o Awaken ele vai te abrir uma porta que você talvez nunca tenha olhado com tanta atenção. Então, por que fazer o Awaken? Porque você vai descobrir como é que funciona a vida. Basicamente é isso. Você vai descobrir como funciona a energia. Por termos bem simples, por formas bem claras de como que isso funciona, por as explicações da ciência, da neurociência, da física quântica, também das ciências espirituais. Mas das medicinas energéticas, né? De tudo que está vindo de novo, desse despertar também para esse novo. Então é um convite mesmo para você aprofundar em você, em tudo que tem de novo e algumas coisas que são muito milenares, mas que eram muito escondidas ou eram para poucos e que não tinha essa beleza e facilidade que a gente tem na era de hoje, nos dias atuais. Então é para esse despertar e esse caminhar junto com as suas pernas, para que cada vez mais você crie a saúde e cure não só o teu corpo, mas o ambiente onde você trabalha, o ambiente da sua casa. Cure, ajude as pessoas a criar um ambiente energético que eles também se beneficiam. Então é assim, ó, e o Awaken é uma delícia. A última pergunta, né? Me perguntaram, mas o que eu ganho em fazer esse curso? Tentando resumir um curso de 2 dias e meio, cheíssimos de informações, de práticas, mas vamos tentar resumir isso. Você ganha conhecimento, muito conhecimento, muita sabedoria para você tornar as coisas claras para você, claras dentro da sua cabeça de como que a vida está acontecendo para você. Ponto 1. Segundo, eu disse para a pessoa assim, olha, você vai ganhar práticas, você vai aprender como que você pratica todo dia algo extremamente simples, que cada um pode fazer por 15 minutos no seu dia, que conecta você a quem você é, aonde você está, a como que você pode cuidar melhor das emoções que não lhe fazem bem, a como você pode cuidar das dores que você tem. E um terceiro aspecto que a gente pode colocar, que você, além de tudo isso, vai se formar um terapeuta inicial da Heart Healing. Você vai aprender uma técnica completa para você usar, seja com os seus pacientes, se você tem o cunho terapêutico, seja com a tua família, se você não é terapeuta, com os teus amigos, seja com os animais de estimação que você tem aí em casa, seja com a plantinha, seja com o jardim, seja com o que você quiser, com as coisas com as quais você se relaciona. Você vai aprender uma técnica para você poder usar isso. E fala se não é fácil, fala se não é simples. É fácil e é gostoso e é prazeroso. É isso que a gente vai abordar mais. Bom. Então já passou aqueles minutinhos que a gente espera todo mundo chegar? Boa noite, Lia, Diniz, Michele, boa noite, Ivani, Eleusa, que está todo mundo chegando. Boa noite todo mundo que está chegando. Boa noite, Michele, Cascavel. Boa noite, Nates. Boa noite, Fer. Boa noite, um monte de gente maravilhosa. Vamos trabalhar. Que gostoso. Então vamos começar, que o tema de hoje é gostoso demais e acomete, eu não vou dizer um percentual, mas é um enorme percentual de pessoas com dores na coluna, com hérnia discal. Então hoje a gente vai entender toda essa relação do que é essa coluna, o que é a hérnia, o que isso tem a ver com os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas atitudes. Eu preciso dar uma boa noite especial para Manuela, querida, lá de Portugal, que a gente vai estar aí com vocês. Logo, o Carnaval da Saúde, aí, né? Em Portugal. Que boa noite, Sabrina. Boa noite, todo mundo. Tatinha, linda, daqui a pouco boa noite. Vai ter o público de Portugal aí também, então sejam bem-vindos. Coração vamos expandir tá essas fronteiras, mundo. né? Só o Brasil inteiro, quem sabe só o mundo inteiro tá bom também, né, gente? Então vamos lá. O que é coluna? Pois é. O que representa a tua coluna? Vamos falar de uma forma geral por enquanto. A tua coluna, ela é uma base, ela é uma haste. Pensa num navio. Se não tiver um mastro onde as velas são amarradas, são presas, esse navio não vai funcionar. Navios antigos, ok? Sem motor. Então, você tem que entender que a sua coluna, ela é o centro de tudo. É onde você se amarra, se gruda nela. Para você poder ter um braço, tem que ter uma coluna. Para você poder se movimentar para os lados, para frente, para trás, para qualquer direção, você tem a sua coluna te falando assim, olha, aqui é o centro das coisas. Começa, entenda outra vez, né, Pri? Começa a pegar as palavras que vão surgindo,
para você ir começar a fazer as ligações energéticas e emocionais do que a gente está trazendo, tá? Então a primeira palavra é centro. A outra é, eu vou dar uma sustentação. Sustentação. A minha coluna é ela que sustenta toda a minha estrutura. Ela me dá um suporte para as minhas costelas que vão proteger todos os meus órgãos vitais, por exemplo. Ela dá essa sustentação para esta cabeça com todos os pensamentos, com tudo que acontece dentro aqui, que nós já falamos um pouquinho sobre o pescoço cervical. Ela vai fazer essa sustentação e conexão com os meus membros, né? Então, membros superiores, membros inferiores. Então, ela vai me permitir, dentro dessa estrutura, mobilizar todas as minhas partes. Então, ela é uma estrutura de sustentação, é o teu eixo central. Um eixo que te dá equilíbrio na linha horizontal, na linha vertical da vida, tá? Por quê? Se você pegar uma coluna assim de frente e virá-la de lado, você vai perceber que ela é composta de 4 curvas. Então a cervical é uma cifose, a torácica, a cervical é uma cifose, o tórax é uma cifose, a lombar é uma lordose e o sacro é outra cifose. Porque são 4 curvas que fazem assim, ó. Quando você traça uma linha média nessa coluna, você está tendo condições de se envergar para frente, de se envergar para trás e manter eixo de equilíbrio. Se a coluna fosse algo reto, quando você envergasse para frente, você nunca mais ia conseguir voltar para trás. Ela é uma mola assim, ó, ela é uma mola longa de 4 curvas. Isso nos dá a flexibilidade. E ela tem toda essa essas curvas para ajudar no amortecimento, como uma mola. Esse M que a gente diz, né, esse número de curvas, está diretamente ligado ao quanto ela absorve dos impactos, da carga. Então tem essas curvaturas para ajudar. Sabia que é impossível anatomicamente você fazer um deslocamento lateral da sua coluna sem fazer uma rotação dela? Então, quando você vai fazer isso aqui, você pode não perceber. Quando você vai inclinar para o lado, naturalmente o seu corpo vai rodar para lá. Isso tudo porque é assim que funciona o encaixe da coluna, sempre em movimento, em rotação, em lateralidade, em flexão e extensão, claro. Então, ela nos permite, porque existe um disquinho. Nós vamos chegar nas hérnias, vamos entender como é que funciona. Calma. Existe um disco entre cada uma das vértebras que eles vão fazer essa função de amortecedor. Ele é um composto gelatinoso, mas que tem água, e a gente vai estar falando dessa hidratação mais para frente, mas é ele que vai permitir essa maleabilidade entre todas essas partes para que a gente tenha esse controle e essa maior gama de possibilidades de movimentos na sua vida. Então, a gente poderia entrar em todas as partes anatômicas, que é muito interessante, é muito bonito de ver a coluna, é extremamente rica uma vértebra da coluna, mas a gente vai dar uma passada por cima nessa anatomia, né? Porque senão a gente chega no final da live correndo, e hoje a gente prometeu que a gente não vai fazer nada correndo. Boa noite, Thelminha. Boa noite, Jeane. Então, quando a gente fala em coluna, aquilo que você toca aqui atrás, tá? Chama processo espinhoso. É a pontinha de trás, vamos fazer lateral aqui, é a pontinha de trás. Existe um corpo aqui na frente, existe um corpo que é onde está, aqui em cima está o disco. Existe um buraco aqui atrás, que é por onde passa a tua medula, nesse sentido. E existe essa ponta aqui atrás, tá? Deixa eu sair aqui que eu estou no... Essa ponta aqui é onde você consegue encostar, tá? Então aqui é o corpo, aqui tem um buraco, um forame, e aqui atrás tem uma outra ponta, que é onde você vem aqui e você vai tocar. Essa é a anatomia, tem muito mais que isso, né? Mas anatomia é básica, tá? Por ali naquele corpo, que nos processos espinhosos, vão passar todos os pares de nervos para sair. Naquele forame onde passa a medula espinal, tem toda a ligação dessa medula espinal que vai fazer toda essa comunicação. Todos os nossos impulsos nervosos, toda a comunicação do que aconteceu lá no teu dedão, sabe quando você chuta, bate o dedinho, que você até xinga imediatamente. Já foi a mensagem, já voltou
por esse canal de informação, por essa passagem que existe com toda essa comunicação nervosa. Isso muito a grosso modo, né, Sá? Porque senão a gente teria que fazer uma live de mais de 2 horas. Para informação, isso é legal. Ó. Então, na lombar, por exemplo, são 5 vértebras lombares, de L1 a L5, e o sacro são mais 5 vértebras, 5 vértebras fundidas. Tá? A gente vai entender nessa live aqui de L1 a L5 e S1, que é a primeira do sacro, tá? Porque tem muita hérnia nessa ligação. Então, entre cada espaço, entre L1 e L2, eu tenho um disco. Entre L2 e L3, eu tenho outro disco intervertebral, entre vértebras. Entre L3 e L4, um disco, L4 e L5, um disco, L5 e S1, um disco. Esse disco é o tal do disco intervertebral, onde eu posso ter a tal da hérnia. Só revisão anatômica. Mais um detalhe, da coluna, daquele eixo da coluna da medula, sai um nervo para o lado direito e um nervo para o lado esquerdo. Tá? Esse nervo se ramifica em parte anterior, parte posterior. Uma parte é sensitiva, outra parte é motora. Olha aqui, anatomia perfeita. Eu estou dando assim nem 1% do que é. Tá? Então, quando você sente um arrepio, essa informação está correndo pela parte sensitiva anterior, que vai chegar na perna, que vai chegar lá em L4, que vai se comunicar com o seu cérebro e vai falar assim, olha, estamos arrepiando. Se eu estou sentindo uma fraqueza muscular, é por outro lugar. E aí, quando as pessoas travam, como disse o Fernando ali, hérnia, oi, sou eu, travei. Esse travamento é porque às vezes pinçou aquele nervo, e aí quem tem um pensamento de nervo sabe o quanto dói e te imobiliza, te paralisa. E acontece mesmo. A gente já vai chegar lá, Fê. Aguarda um pouquinho. Antes que vocês perguntem, e o nervo ciático? O nervo ciático é um nervo enorme, é o maior nervo que existe. O nervo, ele é um prolongamento da tua medula, tá ok? Que esses termos parece que, né, aquela história de que o rapaz ali da esquina põe um nervo no lugar, isso não existe. Você não consegue tocar num nervo e colocar ele no lugar. Você vai colocar um músculo, um tendão, uma articulação. Mas a título de história é muito legal, né? Esse termo eu sempre achei muito divertido. O nervo ciático, ele é feito da união de vários nervos. Ele é um nervo que ele tem uma bitola... Nossa, não tem nada aqui pra gente mostrar. Tá? Uma caneta aquelas de piloto, aquela grossa. Aquela grossa de flip chart. Daquele tamanho quase, né? Depende do tamanho da pessoa, claro. Mas ele vai receber raízes de L1, L2, L3, L4, L5, S1. Ele vai sair as raízes e vai formar, né? Mais de L2 para baixo. Ele vai formar um tronco enorme que vai levar as informações. É tudo junto, porém tudo separado lá dentro. Tá? Vai ser tudo separado em cada parte da tua perna, do teu quadril, do teu joelho, do teu tornozelo, do teu pé. Então ele vai lá da lombar até lá no teu calcâneo, até lá embaixo. Você tá achando toda que é fácil, essa informação. Né? Não é fácil, gente. É super complexo o corpo humano. Ele é perfeitamente feito. E olha que nasceu de uma célula, lembra disso? Então ele tem toda essa conexão e toda essa comunicação. Isso é um breve passar pela anatomia para que a gente possa fazer essa relação dentro dessas emoções, né? Como que o meu pensamento, como que as emoções, elas vão interferir e eu vou criar uma hérnia de disco, por exemplo. Eu preciso entender essa funcionalidade. Lembra que a gente falou desde lá do começo, desde a primeira live, que a gente tem o corpo, o pensamento, tem as emoções e que elas vão se somatizando, se comunicando e nenhuma célula ela não fica sabendo do que está acontecendo. Todas as células do seu corpo sabem exatamente tudo o que está acontecendo. E esse canal de comunicação, essa coluna, ela vai estar levando todas as informações por todos os lados. Então a gente precisa ter essa compreensão para você ir acertando e ajustando o seu cronômetro, o seu termômetro de conhecimento para falar assim, entendi. Essa minha base de sustentação, onde eu amorteço, onde eu tenho flexibilidade, está aparecendo alguns problemas que são reflexo. Lembra que a gente disse que o corpo é o resultado de tudo que está acontecendo nos pensamentos, nos sentimentos, nas emoções, nas crenças, nos padrões? Então vai associando para a gente conseguir chegar lá. Boa noite, Josi. Muito bem.
Para a gente falar em emoções, então, o que você imagina que tem a ver a sua lombar com as emoções? Tá, um pontinho antes. A gente vai falar de lombar e de hernia discais o tempo todo, tá? E são assuntos muito próximos. Antes de você ter uma hérnia, você vai ter dores lombares. Então a gente não vai separar o tema hoje como a gente separou da outra vez, tá? A gente vai falar tudo junto porque as relações elas são muito próximas, ok? Então vamos falar da parte emocional de uma hérnia discal ou de uma dor lombar. O que é essa região? Onde que compreende a região lombar? Desde a parte do início do abdômen, tá? Todo o seu abdômen ele está sustentado. Você já percebeu que as costelas elas acabam bem ali, logo abaixo das costelas eu tenho o fígado e tenho o estômago, certo? A costela ela já está ligando ali em T12. A próxima vértebra já é a lombar. Então, na verdade, todo o teu abdômen ele é representado pela coluna lombar. Olha quanta informação. A gente falou tanto de intestinos e os órgãos, né, todas as partes do intestino semana passada. Tudo aquilo se refere à lombar. Além do que a lombar também se refere à parte pélvica, né? A pélvia, o quadril, a bacia, ela é o que recebe o peso da lombar. Então a gente vai falar de toda essa área, é uma área bem grande quando a gente fala em lombar. E para falar nisso, a gente está falando de que tipos de emoções, Pri? Então, quando a gente está nessa... Sabrina, guarda um pouquinho essa tua pergunta, que ela está dizendo que o médico disse que a dor lombar só apareceu quando teve os filhos, né? Aguarda um pouquinho que a gente vai estar falando o que representa essa região toda com as emoções, né? Aqui é onde tem dentro do meu umbigo, que vai ter o chakra lá, que a gente também vai chegar na energia, vou ter o chakra umbilical que está relacionado ao meu ego. É o que eu sou. Então eu estou dentro dessa região da lombar, as emoções do que eu gosto de fazer, do que eu tenho prazer em realizar, de como eu me relaciono com prazer com as pessoas, com o trabalho, com os filhos, com tudo. Satisfação e prazer é o nome desta região. E não pense só em sexualidade, não é só isso, é muito mais amplo que isso. Você sente prazer e satisfação em tudo que você faz. É a realização do que você é, a realização do que você gosta de fazer. Então a gente pode talvez ir traduzindo para tudo que eu gosto de fazer, tudo que eu sinto desejo em fazer, tudo que eu tenho prazer em fazer, inclusive o sexo, né? Não é só ele, que também está envolvido nessa região, ok, mas especialmente tudo o que lhe gera satisfação, que de alguma forma você tem gosto por fazer, que você anseia por aquele momento. Seja trabalhar, seja ir comer alguma coisa, seja conhecer alguém, seja visitar alguém, seja comprar uma roupa, seja trocar seu carro, seja milhares de coisas que passam todos os dias. Seja ir fazer um esporte, seja ir fazer um tratamento, qualquer coisa que lhe gere satisfação, que lhe gere a ideia de alegria, de satisfação e de prazer. E junto com isso, essa palavra prazer, ela vem carregada de cargas, de não pode, de preconceito, de medos. Está relacionado à liberdade de se expressar, de sentir, que a gente vai podando e vai cerceando e vai limitando. Então a gente precisa entender qual que é a relação para a gente ver o que está no desequilíbrio para me causar a dor. Toda essa região de prazer, e às vezes a gente tem algumas ideias que eu começo sentindo prazer em uma coisa, por exemplo. Eu tenho prazer em trabalhar. Quando esse trabalho deixa de me gerar prazer, ele muda o sentido, ficar pesado, começa a ficar pesado. Dores lombares. Exatamente. Tudo que você começa ou tudo que você tem que fazer que não é prazeroso, que você não gosta de fazer, que a tua parceira falou para você fazer, que o teu parceiro falou para você fazer e você não quer fazer. Que a sua mãe falou, que o seu chefe mandou, mesmo você não querendo, que você foi obrigado. É uma obrigação social fazer aquilo, sabe? Ir em algum tipo de encontro, aniversário, alguém que você não está muito afim de ir.
enfim, algum tipo de culto religioso que você tem obrigação familiar, social de participar, algum encontro social que é da escola, qualquer coisa que você tenha que é contra o que você gosta, o peso vai acontecer. Você vai sentir que a tua lombar vai falar assim, poxa, o que a gente está fazendo aqui? Vamos para casa fazer outra coisa, vamos sair para outro lado. Essa pressão começa a ser tão grande que vai chegando num ponto de... Lembra que tem lá um disco amortecendo? Ele vai sendo tão comprimido que ele começa a ter uma protrusão. Ele começa a ser empurrado para fora. Que pode pensar um nervo, pode te paralisar, que é teu corpo dizendo assim, ó, ei, não tô aguentando não. Você vai ter que parar. Para se observar o que você está fazendo. Isso não te traz prazer. Isso te sacrifica, te imobiliza. E a gente está dizendo da região lombar, né? Que está ligado ao nosso caminhar, às pernas, a esses nervos. Então, essa região. Tem um comentário ali que eu quero dar um sim, ó. A Lu Leal falou assim, então se eu não estou fazendo o que eu quero, o meu corpo me mostra isso, vai mostrando a insatisfação. Exatamente isso. Pensa numa relação bem simples, gente. Se você não está fazendo o que você gosta, o teu corpo fala assim, eu vou parar você. Alguém consegue ficar fazendo muita coisa com dor lombar? Chega uma hora que você não consegue carregar uma caixa de leite. Quem já teve dor lombar sabe que uma caixa de leite é muito. Você levantar da cadeira é um sacrifício. Não, uma caixinha, eu falei, de 1 litro. Né? Então tem entender essa relação para ver o quanto você se paralisa. O teu corpo vai parar. Gente, a gente poderia aqui, obviamente, tem relações, vamos colocar assim, mais específicas de cada região dessa. Tem relação de L1, de L2, de L3, de L4, de cada parte dessa. Mas não precisa a gente entrar tanto nisso, porque isso aqui viraria uma aula de 2, 3 horas e não dá, né? A gente vai ter que dormir daqui a pouco. A Pri não aguenta mais que umas 10 horas, a gente lá dorme. E trazer esse conceito por essa forma já vai... Todas essas outras coisas mais minuciosas, mais específicas, estão dizendo a mesma coisa de uma forma mais específica. Só isso, tá? Porque se L1 vai se ligar lá, a parte inicial, por exemplo, intestino delgado e ao duodeno, quem sabe, então você vai procurar as relações dali e vai trazer dentro disso qual é a sua relação de insatisfação dentro disso, tá? Vai pensar em insatisfação de qualquer forma, vai pensar no que você não gosta, do que você tem feito que não lhe dá prazer. E eu tenho certeza que você vai encontrar uma lista bem longa, né? Porque a gente é talvez viciado, talvez educado a fazer um monte de coisas que você não gosta. Seus pais educaram você, seus avós educaram seus pais, e os bisa educaram os avós. E aí a gente vai chegar lá em Dom Pedro e outras pessoas maravilhosas que faziam as coisas ou ordenavam que fossem feitas coisas que não importa se gosta ou não, tem que fazer, né? Até vamos voltar aí, já que a gente citou Dom Pedro, vai pensar na escravatura. Você acha que eles gostavam de fazer aquilo? É óbvio que não. Tá? Então essa ordem de manipulação de poder, de ordem, e não importando o que quer que o outro tenha prazer em fazer, ela vai causar um desequilíbrio. E essa região, Sá lembrou de uma palavra muito importante, que é o empoderar-se. Como está relacionado também a minha base, ao meu sentir, essa finalização é a base de sustentação. Então, além do prazer, é o poder de decidir e de agir a partir do que eu sou, a partir daquilo que eu tenho, a satisfação, o prazer e a liberdade. Porque eu não posso fazer isso, porque lá no trabalho o chefe vai mandar a pessoa embora, né? Ou vai perder aquele relacionamento, vai perder aquela amizade. Exatamente isso. Exatamente. Você vai minando, vai dando injeções de calma no seu poder, na sua atitude, na sua capacidade de ser autônomo na vida, e vai deixando de ser forte, vai deixando de ter satisfação, autonomia com a verdade que você é. Você vai perdendo a autonomia dos movimentos mais simples. Quem já teve dor lombar sabe o que é ter autonomia de vestir uma calça. Se você teve uma ciatalgia, você não levanta a perna. Você vai ter que sentar, vai pedir ajuda para alguém. Isso está mostrando que a sua autonomia de se manter está sendo desrespeitada. Pelo outro? Não. Por você que permitiu o outro manipular, cobrar, exigir de você coisas que você não quer fazer.
e que você não soube dizer um não. O Não que soube você mostrar, faz né? que você não gosta? Quer ver uma O que você faz cobrança? que você não gosta? Diz pra gente. Uma cobrança que Enxerga. trava muita coluna? Casais que acabaram de casar ou estão morando juntos e os pais começam a cobrar. E aí, quando é o filho? E aí? Ótimo. Você não vai ter filho? Pô, na hora. casou, tá na hora. Cadê o filho? Essa é uma cobrança que imediatamente o casal fala assim, putz, por que que eu... Não, vamos conversar. Não, mas eu não quero, não. E esse diálogo do casal, esse diálogo interior começa a criar um desespero, né, Lê? Que é assim, ó, eu quero sair daqui, não quero fazer isso. Ela não gosta de correr, né? A gente conversou hoje. Isso. Quando eu tenho essas cobranças, eu vou acabar me paralisando e eu continuo com essa cobrança, esse diálogo interior. Por isso que é a minha coluna que trava. Não é a da pessoa que está cobrando. É a minha que eu continuo com esses pensamentos, essa culpa, essa cobrança, tudo que tem relação a fazer sem ter esse prazer, sem ter esse carinho, sem ter esse autorrespeito, vai travar a tua coluna lombar. É isso que a gente precisa começar a entender. E também não é para sair quebrando tudo. É entender e dizer não. Por exemplo, a Alessandra que diz que odeia correr e o treinador dela manda ela correr. Ela vai ter dor mesmo. Toda vez que ela sair para correr. Ter que cuidar dos filhos, né? Perder a liberdade. O trabalho é básico, né? O trabalho que você faz que você não gosta, que você arrumou aquele emprego, que você acha que você não consegue fazer outra coisa, ou que o emprego é muito bom, que você já é velha e não vai comprar outra coisa no mesmo nível. Que você não tem capacidade de buscar coisa melhor. Não pode estudar mais. Então você vai ficar com dor, né? Você vai gastar o seu tempo, o seu dinheiro para cuidar dessa dor depois. Pensa bem se não é hora de você começar a pensar uma outra solução, uma outra forma de trabalho, uma outra coisa que te dê prazer. Então olha só a pergunta que surgiu aqui, ó. E quando você está no seu trabalho e não gosta do seu trabalho, mas não tem coragem de pedir? Ó, tá tendo assim uma tendência a ter uma hérnia aí. Tá pedindo. Porque a hérnia tem uma outra relação, vamos chegar lá no disco, que o disco ele lembra que eu falei no comecinho? Ele é gelatinoso, ele possui líquido, ele é para amortecer, ele tem essa água. Essa água no nosso corpo tem relação com o rim. O rim, dentro da medicina oriental, né, dentro da acupuntura, ele vai estar ligado ao que a gente tem medo, a esse fluxo, né, essa insegurança, a esse fluxo que não acontece, que não deixa o fluir no rim, não filtra. Mas na água, tá tudo que te dá esse medo. Então eu não saio do emprego que me faz mal porque eu tenho medo. O medo vai fazer com que vá ressecando, você vai perdendo, vai estagnando, você vai perdendo essa hidratação. Olha que interessante que funciona isso. A cada vértebra da tua coluna tem um disco, que ele é gelatinoso, que ele é feito basicamente de água, né? Os anéis ao redor são mais resistentes, são anéis, não ficar entrando na anatomia aqui, enfim. E o núcleo pulposo é um núcleo mais líquido, ele é para absorver a água e absorver o impacto. Então a água, ela tem uma densidade diferente da densidade do nosso corpo. Já viu na piscina como você fica leve? É a mesma relação. Quando você toma um impacto do chão e um impacto da gravidade, né, aquela ação de força e reação, ação e reação no teu corpo, a água é quem dissipa a energia do impacto. Olha que perfeição, gente. De Olha tanto que você fica dando o mesmo impacto e a mesma pressão, esse disco perfeito, maravilhoso, feito pela natureza com tanta qualidade, ele começa a rasgar, ele começa a virar imagina uma bolacha recheada e você começa a esmagar, então o recheio começa a sair. É quase que fosse isso, as bolachas são as vértebras e o recheio seria o disco. Ele começa a estufar entre a região, porque uma vértebra, vou fazer uma analogia aqui, uma vértebra começa a esmagar a outra, então esse disco que ele quer sair para os lados. Se ele sair para os lados, ele não vai tocar lá na sua medula, na parte neurológica, na fiação elétrica do teu corpo, ele vai tocar lá, e aí isso vai chamar esse
protusão discal ou hérnia discal ou hérnia extrusa, né? A hérnia que vai longe, vai entrar no canal medular e vai ficar super complexo esse trabalho. É assim que o teu corpo funciona. Quando você nutre isso por algum tempo, por um bom tempo, e não pense em tempo só de anos, pense em tempo e intensidade, tá? Quando você nutre com uma intensidade muito grande, é muito provável que o teu corpo vá fazer uma hérnia. Se você nutrir isso com medo, com insegurança de não conseguir, com insegurança de eu não sou capaz, é mais provável ainda. A insegurança de vou perder, a insegurança de se diminuir, todo tipo de medo e insegurança que te deixe numa zona de desconforto e instabilidade, a tua coluna, que é a sua sustentação, ela vai começar a dar sinais de que, olha, não estou conseguindo sustentar. Esse peso que você está criando está excedendo aquilo que a gente suporta. Quer boa notícia? Todas as hérnias são possíveis de ser curadas. Exato. A medicina fica louco com a gente, né? Porque a gente fala algo que a medicina não tem condições de explicar. A ciência cartesiana não conseguiu explicar como é que isso acontece. Frise bem, a ciência cartesiana, porque já tem lindas medicinas a ciência que quântica estão... consegue provar, isso, claro. A quântica, a germânica. Todas elas, as hérnias, elas são regressivas. Tá? E eu estou falando por uma mudança de comportamento, por um entendimento emocional e por um recall nessa informação toda. Você vai deixar de ter dor e gradualmente o teu corpo vai voltar a reconstituir aquelas células e é possível que você fique sem nada. É possível que você faça um exame depois de algum tempo e não tenha mais nada. Essa é a grande maravilha. Se você resiste a isso, é muito normal que você tenha hérnias e fique fazendo tratamentos constantes, né, periódicos e constantes para manter esse disco, manter essa condição. Tá? O desafio de você ir cuidar disso através desse mecanismo que a gente fala aqui, ele é um desafio assim, ou você vai ou você não vai. São dois mundos, é uma divisão. Ou você vai entrar para isso, vai cuidar dessas questões, vai buscar e encontrar soluções, porque sempre existe soluções, tá? E vai mudar essa realidade. Ou você vai ficar em cima do muro, uma hora aqui, uma hora ali, e a gente respeita, a gente vai lá do outro lado lá, falando assim, vem, pula, se joga. Tá tudo certo. A gente precisa, e cada um sabe o que está acontecendo. Está com uma dor que está insuportável, precisa de uma dor, de um remédio para amenizar a sua dor neste momento, mas você está fazendo um trabalho de consciência para mudar, tá tudo bem. O corpo da gente você já está com a lesão. Então eu preciso regredir, eu preciso cuidar, eu preciso tratar. Quando já tenho isso, para que não leve cada vez mais e vai aumentando, por exemplo, uma hérnia que começa a limitar, você vai perdendo essa satisfação de viver e vai sim levando numa depressão, porque você vai cada vez mais sentindo essa incapacidade de realizar, incapacidade de ir e vir. Essa incapacidade vai deixando a gente deprimido. Isso é normal para qualquer ser. E está ligado ao rim, que são as emoções, são esse medo, né, que tem toda essa ligação direta. Esse corpo como um todo vai estar sempre te dizendo. E por que a gente diz que é importante você conhecer a causa? Porque você sai de uma hérnia, vamos supor que você fez uma cirurgia ali. Você não mudou o seu comportamento, você não mudou o seu sentimento, você não mudou o seu trabalho, você não fez nenhuma mudança. Você até sanou aquela de uma vértebra, daqui a pouco já tem outra. E vai migrando, e vai descendo. Você vai continuar adoecendo ou impossibilitando este corpo de realizar toda a sua função porque você não foi lá na causa. O que a gente está convidando vocês aqui é para entender que este resultado, essa hérnia discal, essa dor lombar, ela está chamando a tua atenção para você ir cuidar mais profundo. Você precisa entender tudo isso que a gente está trazendo para vocês, ter essa verdade consigo mesmo e falar assim, o meu trabalho, eu estou lá e eu não tenho o menor prazer. Eu não quero estar lá. Eu estou me forçando. E eu vou encontrar formas de trocar de trabalho. Você é Sempre capaz. É possível, gente. Isso. É possível. É você trabalhar com essa segurança. Não é em tratar só a hérnia. Você vai ter segurança e vai buscar dentro de você aquilo que te dá prazer. A gente teve tanto bloqueio desde a infância, dizendo para nós assim, você não pode isso, você não é capaz disso, você não sabe isso.
Arrume um emprego estável para você ter o seu dinheirinho e ficar até o final da vida. E você vai ficar diminuindo a sua vida porque você está fazendo exatamente o que te pediram. E não aquilo que você ama. E que é capaz sim de ter muito dinheiro. Aí que é uma outra relação com esse poder que você vai assumindo e vai mudando todo a sua forma de encarar e as suas atitudes perante a vida. Gente, pergunta como é que faz para curar isso, gente. Por favor, vamos lá, vamos dar uns passos à frente, vai. Porque eu tô vendo algumas outras perguntas. Cris, a gente não pode entrar em fibromialgia hoje, minha querida, porque é muito longo, é muito profundo fibromialgia. É uma relação íntima de descontrole, de desconexão com todas as partes do corpo. Então é até uma injustiça eu começar um assunto tão amplo como esse e não dar um fechamento. A gente então, pode combinar de falar. Tá anotado aqui, isso. Que a gente vai fazer uma aula só sobre fibromialgia, tá? Porque ela é muito legal. É muito bonita, é um presente para quem tem e entender outras formas, tá? Então guarda essa daí que a gente faz mais pra frente. Mas é assim, ó. Vamos falar então dessa cura. Como é que a gente consegue então realizar essa cura pra gente, né? Como é que eu vou fazer? Ó, deixa eu só ler aqui que tá gente. Trabalho. Gente, é o seguinte, deixa eu dar um direcionamento aqui, ó. A gente explica um método para você usar na sua casa, é um método bastante útil, bastante forte. Que funciona, que a gente pratica. Você vai receber isso por e-mail, tá? A gente não vai repetir mais hoje, a gente já repetiu nas 2 primeiras aulas esse mês. Então você vai receber no teu e-mail. Se você não tem o e-mail, se você não passou o e-mail, não fez um cadastro, manda pra gente. Qualquer lugar que eu receber teu e-mail, a gente coloca você lá na plataforma, você vai receber essa orientação de como fazer o Consciência Elevada à Cura, tá? Que é o método que a gente desenvolveu para ajudar isso a acontecer. E a outra forma que você vai fazer para encontrar essas respostas e realizar essas mudanças de forma muito intensa, é muito rápido, é muito poderoso. Quem já teve aí, a Cris já teve em curso com a gente, vai dizer. No Awaken, que vai acontecer em fevereiro agora, tá? De 8 a 10 de fevereiro tem Awaken aqui em Itu, no interior de São Paulo, 100 km da capital, vizinho de Sorocaba, vizinho de Campinas, é bem fácil o acesso, para que você possa fazer essas práticas. A gente vai aprofundar, a gente vai abrir talvez uns 90% mais essa conversa, porque aí a gente tem 2 dias e meio de trabalho, para a gente poder fazer as práticas, fazer os trabalhos, encontrar os motivos, reorganizar esses motivos e tratar energeticamente com essa terapia que é um espetáculo, né, gente? Terapia de amor, terapia de energia de amor. O que você pode esperar que ela vai fazer com o teu organismo? Olha, a Natália trouxe um dado aqui que é muito gostoso da gente dizer quando você compreende essa relação do ter prazer e do estar presente, do sentir com as dores lombares. Normalmente na gestação, nós temos toda uma... Ela está gestando, então ela está lembrando. Na gestação a gente tem um aumento da curvatura lombar e tem todo um rearranjo dos nossos órgãos para habitar esse ser incrível que está chegando. A gestação, ela pode ou não causar dores lombares com mais ou menos intensidade, de acordo com como você está levando a sua gestação, o quanto de peso, de cobrança, de tristeza ou de alegria que você está levando, o quanto você está praticando atividades que te dão prazer para trazer uma gestação saudável. Nós podemos sim ter uma gestação inteirinha, sem dor nenhuma na lombar. E eu posso estar no primeiro mês e falar assim, olha, putz, estou grávida, já estou com dor na lombar, que não dá nem para carregar o peso ainda. Eu posso criar essas dores. A gente teve um atendimento ontem, né, Ana? Aproveitando aqui a nossa conversa. A Ana está quase no finalzinho da gestação já. E estava com o corpo cansado apenas, não era dor, né? A pelve está modificando, a lombar está modificando, está tudo abrindo para poder caber a clarinha lá dentro. E a gente fez um trabalho de Heart Healing ontem e lindamente, né? Claro que um dia depois o equilíbrio já tinha voltado, né? Porque o corpo ele simplesmente achou o melhor equilíbrio para aquele momento. É simplesmente uma indução leve, uma indução que o corpo reconhece
mas ela não está tendo dor, porque, né? Não tem por que ter dor, né? Então lembra que este corpo aqui, ele tem aquele corpo que é energético. Então tem toda essa relação da energia que está passando aqui. E a energia, ela materializa, né? Tudo é energia. Então quando a gente está tendo essa dificuldade de materializar, de colocar em prática, de realizar, eu também vou ter dor lombar. Porque eu não estou materializando ou criando aquilo que eu quero. E isso com relação a tudo na nossa vida. Materializar o nosso trabalho, o nosso sonho, a nossa relação com os filhos, eu vou materializar. Se eu não estou materializando, vivendo, criando essa realidade aqui para mim agora, eu vou criar desalinhamentos, dores e pode até levar às hérnias nessa região da lombar, que é onde essa energia desses 3 chakras básicos, eles vão te mostrar o quanto você está realizando com prazer, produzindo criativamente o que você tem de dom e de melhor na sua vida. Gente, formulem algumas perguntinhas, a gente tem ainda uns 10 minutinhos, então... Ai, passa muito rápido! Já foi! Não é possível! Eu quero explicar para vocês sobre o webinário de semana que vem, o fechamento do mês. Esse é um trabalho que a gente está fazendo de 3 lives abertas e o webinário. Como é que funciona a semana que vem? Dia 30, 8 horas. Não vai ser nessas 2 plataformas, Facebook e Instagram. Instagram e Face, né? Tá? Porque a gente vai fazer um trabalho mais direcionado, mais íntimo com cada um de vocês. Tá? Então não é justo que seja aberto pelo simples sentido de que entra e sai pessoas e não vão entender o que estamos fazendo. Tá? A gente vai ter meditação, a gente vai ter conversa, a gente vai ter momentos de se colocar. Então a gente vai para uma sala fechada chamada webinário, que vocês vão receber no e-mail de vocês. Quem está nos nossos grupos lá da Heart Healing vai receber esse link também lá no grupo, tá? Mas é uma plataforma que vocês devem conhecer, já participaram de algum, que é uma sala de bate-papo, enfim, uma sala de transmissão fechada. E é gratuito, não se preocupem, tem gente perguntando. Não tem preço. Toda essa parte online aqui é gratuito, é para a gente começar esse trabalho, aprofundar, e aí é feito porque a gente quer conectar e expandir cada vez mais esse conhecimento. Esse é o nosso intuito, é somar. Então nesse trabalho da semana que vem, a gente vai pegar os 3 temas que a gente trabalhou esse mês aqui, vamos revê-los, vocês vão trazer as suas memórias, vão trazer o que vocês vieram compreendendo dentro da sua vida pessoal. E a gente vai ensinar um caminho, detalhadamente, a gente vai ensinar um caminho de como trabalhar energeticamente com isso. E vamos fazer isso energeticamente ao vivo, tá? Vocês vão ver a gente aqui de olhinho fechado, trabalhando, e vocês vão estar fazendo isso aí. Junto com a gente. É muito divertido, então, de verdade, a gente vai sentir a energia de Heart Healing trabalhando. A gente vai poder ter essa experiência. Então, esse é o convite que eu quero fazer. Então, se você está aí e ainda não mandou um e-mail, não está em nenhum grupo nosso, manda para cá de alguma forma, entra na rede social aí, pergunta, manda sinal de fumaça que a gente vai registrar para você poder estar com a gente, tá bom? Esse é o convite para quarta-feira que vem. Gratidão, Thelminha. Então é assim, ó. Manda para mim, Regina. Quando a gente tem, trazendo essa informação já para a dei gente, o recado. Já foi dado o recado, vamos só firmar um pouquinho para você ir pesquisando aí dentro. Traz para você entender essa hérnia, entender essa dor. No tórax é uma outra região, né? É uma outra relação, mas entenda como que essa coluna tá conversando com você. Entenda o que essa região de corpo, de lombar, de receber esse impacto, de sustentar todas as suas informações, essa região e o que na sua vida isso representa. Toda essa cura que a gente traz é esse autoconhecimento, esse despertar para você ir se pesquisando e conversando com esse teu corpo. A gente ensina muito assim, ó, conversa com a sua dor, ela vai te explicar, a gente precisa aprender a nos ouvirmos. E mesmo, a gente teve ali o exemplo da Lu Leal, que colocou que ela teve as 3 gestações sem dor nenhuma na lombar. Então nós temos que começar a sentir e cuidar do que eu estou percebendo no meu corpo e o que eu estou criando na minha mente, nas minhas emoções. Se o teu trabalho não é prazeroso, vamos descobrir aquilo que te dá prazer, para você criar formas
de sair deste emprego. Só não demora muito, porque senão a tua coluna vai ficar sentindo muito. Então se dedica com esse carinho a ir se pesquisando. Não aceita a carga que é do outro para você carregar nas costas, porque isso vai te lesionando. Os seus discos estão gritando, falando assim, ó, ei, não tá demais esse peso. Alivia, expande, que ele se reidrata. Resumo da live de hoje, gente. Alegria, prazer, satisfação é o que vai ajudar você a diminuir as tuas dores. Faça tudo com mais alegria, procure mais realização de verdade e faça. Esse é o outro ponto, não é só aqui que a gente faz com as nossas atitudes. A relação energética disso, que a gente não teve condições de entrar muito profundo, a gente tinha até escrito aqui uma coisa mais longa, mas enfim, pelo menos do terceiro e segundo chakra, é bastante relacionado a isso. Então a gente está falando aqui dos teus desejos mais íntimos, a gente está falando do teu ego, não daquela parte que você fica ouvindo aí, o ego ruim, o ego tal coisa. A parte que você sabe que você tem que fazer, que é o teu gosto, que é o teu propósito de estar aqui. Tem tanta gente que sabe que está aqui por algum motivo, ou se não tem isso muito claro, mas que tem um dom em especial, tem um gosto que agrada outras pessoas e fica se boicotando de fazer isso, fica se limitando de fazer isso. Você vai ter dor lombar, querido, querida. Você vai ter algum desequilíbrio no teu corpo. Teu corpo está falando assim, olha para mim, ouve aquilo que a gente está falando toda noite na tua cabeça. Olha, eu sou de formação educadora física e eu lembro que na época todas as minhas primas foram fazer secretária executiva, que na época era uma coisa linda. E existia uma cobrança para que eu fosse também. Mas o meu dom, minha vontade, o meu prazer era de movimento, de dança, de esporte, de qualidade de vida através do movimento. Eu segui essa minha intuição e esse meu propósito. É isso que a gente está dizendo quando você fala assim, o que você quer e esse dom que você tem. Por mais que todo mundo diz, faça concurso porque vai garantir um emprego público, uma vida segura. Você vai ter que aguentar essa dor de coluna, essa lombar, por estar vivendo o peso da insegurança, de criar essa segurança financeira. Obviamente, se você não gosta, né? Se você não gosta, exatamente. Tem muitos tudo cargos dentro que as pessoas gostam, então tá tudo certo. E que graças a Deus, né? Porque a gente precisa de todos os cargos. Mas você precisa criar o seu dom, entender e compreender e criar a sua forma de trabalhar, de trazer esse rendimento para que te satisfaça e você não tenha dor nessa região. Que você não se desrespeite a tal ponto de criar a lesão. Gente, eu vou colocar ali no Facebook o link para inscrição, tá? Se você entrar clicar ali e se cadastrar, você vai receber. Cadê agora aqui? Estou perdido no meu computador. E a gente pode colocar também. Aqui, quem não está conseguindo achar os links, no Instagram, manda inbox pra gente. Não, e é simples, no Instagram, também. Tá lá na biografia, lá naquela parte lá da página inicial, entra no perfil da Heart Healing, lá na biografia tá curso do Awakening, inscrição para live, inscrição para webinário, inscrição para meditação, que a gente vai fazer um evento de meditação mais para frente, vai se inscrevendo. Coloquei ali o link e vou também colocar o link do Awaken, né? Porque é uma delícia. E a gente quer muito todos vocês lá. A Ale já vai estar lá, que já está aqui. A Ale fez passou hoje, Silvânia vai estar lá. Então, muito olha bem. Só. Eu vou publicar. A Sabrina está dizendo assim, a gente manda no WhatsApp também, pode deixar que o link vai estar lá no WhatsApp, tá? Quem está no grupo. Tá Sabrina aqui diz assim, eu preciso da minha liberdade de novo. Começa a criar a liberdade no seu sentir. Vai sentindo-se livre. Depois as suas ações começam a liberdade de dizer o que você sente, com respeito, sem agressividade. Liberdade de fazer o que você sente prazer. Então a gente tem que ter isso muito bem definido. O que me dá prazer? Quer ver uma lição de casa para hoje à noite? Vai. Escreva aí 10 coisas que te dão prazer. E fala a palavra prazer. Dependendo do que você ouviu de criança, você às vezes não consegue nem lidar com essa sensação. Prazer já dá um apego, um medo, uma insegurança. Isso vai te travar.
Então começa a criar uma outra forma de entender e de ver o prazer. Começa a ver este prazer não com uma conotação ruim. E aí você vai escrever. O que me dá prazer? Não vale ver os meus filhos ou a minha mãe feliz, o meu tio... Não. O prazer é seu. O que eu sinto em fazer prazer? Em ter prazer, de coisas que você pode fazer sozinho. Isso. Sozinho. Pronto, já resolve o seu problema. Passear na praia, isso. Ir no meu jardim, tomar banho de sol. Ler um livro, comer uma coisa gostosa, mexer no jardim. Você só vai criar 10, a sua tá, lista. gente? Não vai muito longe, porque depois você tem que... Depois dessas 10, a outra orientação que você vai ter que fazer isso, pelo menos uma coisa dessa por dia. Não, você tá sendo bonzinho, tem que ser 5. A gente tem que criar no seu dia momentos de prazer. Vai devagar, Priscila. Depois eu vou ficar sem dor lombar de um dia pro outro, eles vão entender. Ai, que coisa boa! Aí vocês vão falar assim, olha, eu tô vivendo 10 coisas de prazer pro meu dia, eu não tenho mais dor. Então é essa forma que a gente tem. E a gente pode criar prazer dentro da nossa rotina. Eu posso ressignificar. Pensamos em você hoje, Rosana, querida. Eu posso ressignificar esses meus afazeres que antes eu fazia com raiva e agora eu posso fazer eles com prazer. Eu preciso olhar sem a dor, olhar através dos olhos do amor. Então a gente vai criando outras formas para sentir prazer o maior tempo do meu dia. Então, lição de casa. Vamos sentir prazer. Prazer de viver. Prazer de estar na companhia de pessoas. Prazer de estar aqui com a gente, porque a gente tem prazer de estar aqui com vocês. Então gente. Prazer de assistir, gente. Legal. Prazer, E assim, tem coisa que você não gosta muito, mas ok, você tá fazendo nesse momento. Por exemplo, não é das suas maiores habilidades preparar um almoço. Ok, mas já que você vai fazê-lo, faça com alegria, faça com prazer de fazer. Você não pode não ser um super astro na cozinha, mas então, se o momento, se a tua vida está te pedindo hoje, muda a relação que você está tendo de obrigação, de chatice, de compromisso. Assim, bom, então hoje, nesse momento, já que eu estou aqui, estou presente aqui com essas panelas e esses alimentos, então eu vou me divertir fazendo isso. E aí você vai olhar para eu vou ligar uma música, eu vou cantar, eu vou me divertir, eu vou pegar um tempero novo, vou inventar alguma coisa. E se quem comeu não gostou, tá legal, dá risada e segue em frente. Sabe aquele trabalho que você quer sair e você ainda não conseguiu? Leva uma florzinha. Cria uma forma de você deixar o ambiente mais leve. Joga o seu jogo da vida, gente. Hoje você está ainda nesse trabalho. Para que você não tenha essa dor e vá se agravando, vai criando formas nesse seu trabalho de você viver esse prazer, de você trazer essa alegria nesses detalhes. Está tendo muita carga? Alivia. E alivia com esse teu prazer. Todos nós somos extremamente criativos. Usa essa sua criatividade para te trazer prazer. Eu quero 24 horas. Mas que seja o maior tempo possível do seu dia a dia. Eu não tenho vontade de me despedir. Já deu 9 horas. O Instagram vai falar assim pra gente, chega de falar, vamos descansar, já falaram demais. Então antes que ele acabe com a gente vai se despedir. De forma direita, hoje sem ser corrido e atropelado. Agradecer a presença de cada um de vocês. É um prazer pra gente estar aqui. Vocês podem ver nas nossas carinhas aí que a gente se diverte, a gente dá risada, a gente tem alegria em estar aqui. Então as nossas lombares não doem. Eu já tive dor lombar, eu não tenho mais dor lombar. Eu já tive hernia de disco, eu não tenho hernia de disco. Também já tive protusão, não tenho mais. Porque eu encontrei o que estava acontecendo e isso acabou, né? Então a gente quer agradecer a presença de cada um de vocês. Então, como sempre, gratidão. Gratidão eterna, imensa pela troca, pela energia que vocês depositam nesse trabalho. Eu quero agradecer em especial mesmo a atenção, né? A gente ter atenção no mundo de hoje para algo tão importante que traz luz para a tua cabeça, traz alegria para o teu coração, é muito valioso. Isso realmente não tem preço. E essa nossa missão a gente vai continuar convidando vocês, nós vamos continuar mandando todas essas energias do bem e fazendo e trazendo essa alegria, trazendo esse sorriso, trazendo o que nós temos de melhor para deixar você da melhor maneira de ser. Então, Instagram, eu consegui
acabar antes. Antes do Instagram terminar com você. Um beijo. Um grande beijo para cada um. Uma boa noite para todo mundo. Gratidão. Namastê.